Olha, o vídeo já vai entrar, mas deixa eu te falar uma coisa. Manda uma mensagem para esse WhatsApp aqui. Em breve nós vamos lançar um curso de física quântica para leigos. Você vai aprender física quântica de verdade. Você vai aprender que física quântica é uma ciência com um professor de física, com alguém que conhece do que está falando, ok? Manda uma mensagem para você receber informações primeiro que todo mundo, ok? Não deixa de mandar, o vídeo está entrando aí, segura. Olá meus amigos de Educação Científica e Física, bem-vindo a este canal. Estamos aqui num novo vídeo, hoje dia dos professores, né? Um dia que eu já falei no outro vídeo, né? A gente acaba vendo aqueles vários memes, né, dos professores, aparecem as falas do Paulo Freire que o pessoal pega nos livros dele, né? Mas na hora de realmente valorizar a educação, a gente não encontra ninguém. E em homenagem a este dia, eu quero fazer um vídeo sobre ele, que é, para mim, uma grande inspiração, que é o Paulo Freire, né? Que tem sido injustiçado. Acho que toda discussão pode ser feita, né? Mas eu acredito que no Brasil, um pensador com a influência do Paulo Freire tem no mundo, nós não temos. Eu não vou me ater aqui aos dados, quantos títulos honoris causa ele tem, ou quantas escolas fora do país, escolas americanas inclusive, trabalham com metodologia Paulo Freire, ou a ideia de que Paulo Freire pode estar na essência das metodologias ativas, né? Ou que Paulo Freire está na essência da aprendizagem baseada em projeto, quando ele pensa nos círculos de investigação temática, nos círculos de cultura, quando ele propõe uma leitura do mundo a partir da realidade de cada um, né? Eu vou trazer alguns episódios para quem nunca leu a obra de Paulo Freire, para ajudar a refletir e abrir essa cabeça aí, não ficar fazendo pós-graduação via WhatsApp ou canais do YouTube muito mal intencionados que fazem vídeos para ganhar views, para ganhar dinheiro nas costas de pessoas que não querem aprender, não querem ler, né? Então Paulo Freire nasceu em 1921, morreu em 1997, pernambucano, né? Formado em Direito, filho de militar, né? Teve oportunidade de estudar e seu pai sempre lutou, sua mãe sempre lutou muito pela educação, ele sempre se colocou assim, uma pessoa que gostava muito de ler, né? E para entender a obra de Paulo Freire, tem alguns episódios que são interessantes. Antes eu queria trazer uma passagem para você que diz o seguinte, né? É uma passagem do livro da Araújo Freire, que é a Anitta, que foi mulher de Paulo Freire, né? Ela diz o seguinte, que Paulo Freire, né? Dá para entender a obra dele quando a gente entende como é que foi a alfabetização dele. Então ele tem um livro chamado A Sombra da Mangueira, eu tenho o livro aqui, não vou achar agora, né? Eu tenho esse livro aqui, A Sombra da Mangueira, né? Mas a Anitta vai dizer assim, que ele começou a leitura da palavra orientado pela mãe, escrevendo palavras com gravetos das mangueiras no chão. A sombra delas, no chão do quintal da casa onde nasceu, na estrada do Encanamento 724, no bairro da Casa Amarela, como tanto Paulo Freire gostava de lembrar. Veja, a mãe dele o alfabetizou com gravetos embaixo de uma mangueira, partindo da realidade dele, né? Ele tinha essa realidade e essa reflexão ele vai fazer e vai levar para a vida dele, né? E vai construir toda a obra dele a partir desta ideia, né? Ele concluiu a faculdade de Direito, e ele relata depois neste livro aqui, ó, o Pedagogia da Esperança, né? Que é um reencontro com Pedagogia do Oprimido. Este é o livro mais conhecido, Pedagogia do Oprimido, e este é o Pedagogia da Esperança. Ele vai trazer um relato da experiência dele como advogado. Então ele foi contratado por um credor, isso você encontra, quer ver? Na página 19, 16, logo no início aqui, você encontra isso, né? Ele estava bem preocupado assim com o que ele ia fazer, né? Eu tinha recebido um convite para trabalhar no SESI, mas estava em dúvida porque ele queria continuar a vida dele como advogado, e um credor o contratou, era a primeira causa dele, ele tinha que cobrar um dentista que tinha cobrado
todo o material para o trabalho dele, né? A cadeira, o dentista e tal, tinha comprado tudo isso e não tinha pago. E Paulo Freire foi contratado para mover uma ação e Paulo Freire foi se encontrar com ele, com este dentista, né? E, bom, ele vai dizer a única experiência que ele teve. Ele diz assim: me emocionei muito esta tarde, quase agora, disse a Elza. Já não seria advogado. Não que não vejo na advocacia um encanto especial, uma necessidade fundamental, uma tarefa indispensável, que tanto quanto outra qualquer se deve fundar na ética, na competência, na seriedade, no respeito às gentes. Mas não é a advocacia o que eu quero. Falei então do havido, das coisas vividas, das palavras, dos silêncios significativos, do dito, do ouvido, do jovem dentista diante de mim, a quem convidara a vir ter uma conversa comigo, enquanto advogado do seu credor. O dentista instalara, senão totalmente, pelo menos em parte, seu consultório e não pagava os seus débitos, né? E o dentista vai dizer a ele: errei, ou fui demasiadamente otimista quando assumi o compromisso que hoje não posso honrar. Não tenho como pagar o que devo. Por outro lado, continuava o jovem dentista, em voz lenta e sincera, segundo a lei não posso ficar sem instrumentos de trabalho. O senhor pode providenciar a tomada dos nossos móveis, a sala de jantar, a sala de visita. E rindo, um riso tímido, não desdenhoso, mas com humor, do que com ironia, completou: só não pode tomar a minha filhinha de 1 ano e meio. E diante dessa situação, Paulo Freire tomou o seguinte caminho, ele faz a seguinte reflexão: ouvi calado, pensativo, parei e disse: creio que você, sua esposa e sua filhinha, sua sala de jantar, sua visita, vão viver uns dias a mais, como se tivesse um entre parênteses. Só na próxima semana poderei ver o credor, a quem devolverei a causa. Mais uma semana, possivelmente, ele levará para conseguir outro necessitado como eu de ser advogado. Isso lhe dará um pouco de ar, mesmo entre parênteses. Gostaria de dizer também que com você encerro minha passagem pela carreira nem sequer iniciada. Obrigado. Neste dia, Paulo Freire encerrou a carreira dele de advogado. Eu queria que você tenha entendido a reflexão, né? Diante daquela situação, vendo aquilo, ele não se julgava, ele não conseguia ser frio a ponto de ignorar a situação daquela pessoa, daquele trabalhador, né? Ele preferiu se retirar do caso e ele reflete que esse é mais um dos aspectos para aquilo que ele chama de teoria do conhecimento, né? Para aquilo que é a teoria que ele construiu, né? Um segundo aspecto também está aqui, né, no Pedagogia da Esperança, mas é da experiência que ele vivenciou com este livro aqui, ó, Extensão ou Comunicação. Pouca gente conhece, é um livro que ele relata a experiência que ele vivenciou no Chile, quando ele foi exilado, né, com um golpe, ele foi preso, foi exilado, saiu do Brasil e foi para o Chile. E lá ele faz uma experiência, né, com um grupo de camponeses, né, e é uma experiência extremamente interessante que ele relata aqui, né, uma experiência que ele tem com aquele grupo já escolado, né, desta situação, né, ele vai diante daquele grupo e eles começam aquele murmurinho, né, de como Paulo Freire era um privilegiado por ter estudado, né, por todas essas questões associadas ao estudo, tal, etc. Né? E Paulo Freire propõe a eles um jogo. Ele fala assim: eu vou fazer para vocês algumas perguntas e vocês farão para mim a pergunta que vocês quiserem. E a gente vê quem ganha, né? E aí ele foi lá, estou na página 48 deste livro aqui, pessoal, ó, Pedagogia da Esperança. E ele vai dizer assim, a primeira pergunta de Paulo Freire: o que significa mainêutica socrática? Gargalhada geral. E eu registrei meu primeiro gol, disse Paulo Freire.
Agora cabe vocês fazer uma pergunta a mim, disse. Houve uns cochichos e um deles lançou a questão: o que é uma curva de nível? Lembra, né, pessoal? Eles eram camponeses, trabalhavam com o campo, então era esse conhecimento deles. Paulo Freire não soube responder, 1 a 1. Paulo Freire pergunta: qual a importância de Engels no pensamento de Marx? Ninguém soube responder. Eles perguntaram: o que é a calagem do solo? Paulo Freire não soube responder. O Paulo Freire perguntou: o que é um verbo intransitivo? Ninguém. E assim foi, até eles chegarem em 10 a 10. Então Paulo Freire mostrou que ele podia aprender com eles. E podia ensinar também. E professor pode, e professor aprende com seus alunos. Ensina e aprende. Hoje, mais do que nunca, a gente tem muita coisa a aprender com os nossos alunos, né? Essa perspectiva de Paulo Freire não tem nada a ver com perder a autoridade, professor bater em aluno, essas bobagens que essas pessoas falam por aí. Mas a parte mais interessante vem depois, né? Porque eles falam assim: o senhor sabe de tudo isso porque o senhor é doutor, nós não. Paulo Freire fala: exato, eu sou doutor, vocês não. Mas por que eu sou doutor e vocês não? Ué, porque você foi à escola, tem leitura, tem estudo e nós não. E Paulo Freire pergunta: e por que você foi à escola? Porque seu pai pôde mandar o senhor à escola, o nosso não. E por que o pai de vocês não puderam mandar vocês à escola? Porque eram camponeses como nós. E o que é ser camponês? É não ter educação, posses, trabalhar de sol a sol, nem direitos sem esperanças de um dia melhor. E por que ao camponês falta tudo isso? Paulo Freire perguntando: porque Deus quer. Eles responderam. E quem é Deus? Paulo Freire pergunta. Paulo Freire cristão, né? Pessoa que nasceu dentro do movimento cristão da igreja, né? É o pai de todos nós. E Paulo Freire pergunta: e quem é pai aqui nessa reunião? Quase todos de mão para cima disseram que eram. Olhando o grupo todo em silêncio, me fixei em um deles e disse: quantos filhos você tem? Ele respondeu: 3. Você seria capaz de sacrificar 2 deles, submetendo o outro, terceiro, a sofrimentos para que os outros estudassem e tivessem vida boa? Você seria capaz de amar assim? Não. Se você, disse Paulo Freire, homem de carne e osso, não é capaz de fazer uma injustiça dessa, como é possível entender que Deus o faça? Será mesmo que Deus é o fazedor de todas essas coisas? Um silêncio diferente, completamente diferente do anterior. E em seguida: não é Deus o fazedor de tudo isso, é o seu patrão. Possivelmente os camponeses estavam, pela primeira vez, tentando o esforço de superar a relação que chamei de pedagogia do oprimido, de aderência do oprimido ao opressor. Tomando distância dele, localizá-lo fora de si, como dizia Fanon. Aí está a tomada de consciência. Eu não posso, numa aula de física, falar de um smartphone, numa aula, e não discutir com os alunos qual a influência social. Quem tem smartphone? Quem pode ter? A quem favorece o smartphone? É a ciência influenciando na sociedade. E aí cada professor na sua área pode descobrir o que deveria fazer nesse sentido, né? E aí nasce essas questões. Tem uma outra experiência, vou deixar para um outro vídeo, que é a experiência que ele vivencia no SESI, né? Quando ele vai falar com os pais do SESI, vou deixar para um outro vídeo para não ficar muito longo. Mas é isso, meus caros. Alguns livros aqui do Paulo Freire, né? A minha tese eu escrevi usando Paulo Freire, minha tese de doutorado em ensino de física, usando Paulo Freire, usando Gaston Bachelard. Na medida do possível, vou trazê-los aqui no canal, né? Bom, se você quiser conhecer minha tese, vou deixar no link aqui na descrição desse vídeo. Mas é isso, Paulo, é isso. O Paulo Freire não pode ficar nos memes de Facebook, né? Este Paulo Freire duvido que seja conhecido por todos. E não é ele que está na sala de aula também. O Brasil nunca aplicou o método Paulo Freire, círculo de cultura, escolha de temas geradores. O Brasil não faz isso de maneira geral, né? Ele traz aquilo que ele chama de teoria de conhecimento, a ideia de leitura do mundo antes da leitura da palavra. Sim, ele tem um método de alfabetização de adultos muito eficiente, né? Mas ele traz sobretudo uma teoria do conhecimento.
teoria do conhecimento, né? As nossas aulas da pedagogia são mais permeadas de Piaget, Vygotsky, que são autores fantásticos também, mas pouco Paulo Freire, né? Não na medida que as pessoas falam, não. E esse é o aspecto político da educação, político freiriano, com uma educação como uma ferramenta de mudança, né? Esse é o recado que eu queria trazer hoje para vocês sobre Paulo Freire. Espero que vocês tenham gostado. Deixe aí suas observações, perguntas. Quer conhecer o de Paulo Freire? Quer citar alguma passagem de Paulo Freire, alguma experiência? Concorda, discorda? Já tinha lido? Cara, para falar dele precisa ler, ó. Ó, Pedagogia da Esperança, Extensão ou Comunicação, Pedagogia do Oprimido. Tem aqui, ó, Por uma Pedagogia da Pergunta. Aqui, ó, Por uma Pedagogia da Pergunta. Aqui tem mais um, Cartas a Guiné-Bissau. Eu tenho aqui, ó, Cartas a Guiné-Bissau. Já leu esse aqui também ou não? Ou tá falando de orelhada por aí sem conhecer Paulo Freire também, né? Tem ali A Sombra da Mangueira, tem Cartas a Cristina, tem Pedagogia da Tolerância, tem Pedagogia da Autonomia, tem vários. A obra é enorme, ok? Era isso, pessoal. Um grande abraço, até mais e tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.